E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, como é que estão, meus amados? Tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Vinícius, estás batendo na tecla do Itaú. E eu te pergunto, Itaú como banco principal, o que achas? Então, nesse vídeo, eu vou te destacar qual é o meu posicionamento. Claro que eu já fiz vídeo sobre isso. E, cara, muda muita coisa, gente. Assim, ó, a gente tá sempre assim, ó. Eu tenho que destacar qual é o sentimento que eu tenho atualmente. Vocês viram que eu fiz um vídeo sobre 2026 vai ser um ano difícil. E eu ando batendo na tecla do Itaú porque agora, esse exato momento, novembro e dezembro, é a melhor época de concessão de crédito. E o Itaú tá derretendo crédito para todo mundo. É nítido, é visível isso. Então, primeiro eu vou colocar a telinha do meu celular. Por que tu acha isso? Cara, eu vou botar pelo que eu acho, fora o que todo mundo tá falando. Telinha aí nos comentários. Então já coloca aqui nos comentários se tu tá recebendo crédito no Itaú, se tu tem conta no Itaú ou não. E por que deveria ser a tua conta principal? Comenta também, até para as pessoas saberem ou não se vale a pena. Primeiro assim, ó, se tu recebe de 5 mil reais pra cima e tá com desejo de ter conta no Itaú, tem um link na descrição do vídeo que é para Itaú Uniclass. E por que eu tô falando do Uniclass específico? Porque eu tô sentindo um mover. A minha esposa, tá? Ela tem a possibilidade de virar Uniclass. Eu não consigo porque eu tenho que ir até a agência do Itaú e não é a gente não quer ter contas ainda assim, a gente continua com foco no Sicredi. Agora o Itaú, por que o Itaú deveria ser o teu banco principal? E aqui são as razões. Primeiro, ele vai começar uma corrida forte contra a Nubank. Cara, a Nubank ultrapassou ele. Bonito. E tu acha que o Itaú gostou disso? Claro que não. Então, assim, vai ter uma corrida entre Nubank e Itaú, que são os únicos dois bancos que podem se bater um com o outro, tá? O Itaú, ele vai começar agora com uma agressão no crédito. Então, por isso que eu te digo, novembro e dezembro é a melhor fase. Depois, cara, janeiro esquece, fevereiro esquece, março tu vai começar a pensar. Mas aí a gente já tá no meio... começando o primeiro trimestre de 2026 e muita coisa pode acontecer. Ano eleitoral, Copa do Mundo, e pode ter a puxada de freio de mão. Então aproveita agora para conseguir ter. Então tem um link na descrição do vídeo aí para te poder ter a conta do Itaú Uniclass. Vamos lá. Primeiro, eu agora me esqueci se é Uniclass, me esqueci o nome, gente. Eu me lembro que tem um personalité. Bom, se eu falei errado, me desculpe, mas eu tô com a cabeça bem pesada. Olha só. Primeiro, o Itaú, ele tá diferenciado na concessão de crédito. A questão do cartão aqui, que eu já mostrei pra vocês, ó, tô usando o cartãozinho, eu devi pro Itaú e não paguei, gurizada. Eu devi pro Itaú e não paguei. E eu tô com crédito. Uma coisa é, ai, Vinícius, o que eu faço? Eu bloqueei na... Não, cara, eu já te mostrei do início ao fim o que aconteceu comigo aqui, eu tô com crédito. Então o Itaú, ele tá entregando crédito. E vamos lá, no mercado hoje... Em relação a bancos, pra mim, o Itaú que melhor entrega cartões de crédito diferenciados. Cara, não adianta, tu vai me falar o que tu quiser. O Itaú, ele entrega o cartão Pão de Açúcar, que é o melhor em benefícios hoje de cashback, e ele entrega muitos cartões ótimos. Então, na questão de cartão de crédito, ele bate qualquer banco. Outro, empréstimo, Itaú. A concessão é rápida, sendo que o meu segundo produto que o Itaú me entregou foi crédito. Empréstimo, taxa alta. Mas por quê? Eu tenho as minhas razões de entender o motivo por que o Itaú quer me entregar um empréstimo tão alto. As taxas de juros eles são altas porque eu devia para o Itaú 9%, ele não acredita em mim. Ponto. E tá tudo bem. Eu nem queria, ele quis me entregar. Então a questão de empréstimos, ele entrega. E eu vou te dar assim, ó, um posicionamento que na época, por que eu devi tanto pro Itaú? O Itaú, eu movimentava PJ muito fraco, tá? Quase nada. O gerente do Itaú foi lá na minha empresa na época, né? E foi me ofertar um empréstimo, um capital de giros com uma taxa ridícula de 200 mil reais na época. Bom, falando em 15 anos, era muito dinheiro. E claro, eu paguei aí durante 10 meses, depois eu me atrapalhei, porque a empresa passou por várias oscilações que acabou com a perda do crédito. Mas eu paguei umas 10 de 24. E foi me ofertar do nada. Então essa política do Itaú, que ele vê o teu movimento crescente, tu constante dentro dele, ele te entrega benefícios maiores. O Itaú, em questão de crédito imobiliário, também é muito bom. Não é o melhor. E eu tenho que ser sincero contigo, não é o melhor. Mas ele é bom. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil são as melhores taxas, mas são mais engessados na concessão do crédito. A gente sabe disso. O Itaú não. O Itaú, ele tem a mesma performance do Bradesco. O Bradesco, em 30 dias, tu já tá assinando teu contrato, já tá com a casa no teu nome.
Entre aspas, vai depender da tua velocidade. Porque é um banco muito mais rápido nessa burocracia imobiliária. Então, assim, ó, a parte de investimentos, legalzinho. Parceria com a Clear, com a Toro, legal. Não é Clear, a Toro. Não, a Toro é Santander. Ah, agora me esqueci. Ion. Itaú é Ion. Parte de funcionamento de conta, na minha opinião, ainda já está mais rápido que o Santander. E o Santander recém atualizou. Ó, se quiser me seguir no Inter, aí pode me seguir. Ó, ele é rápido. A áreas deles do aplicativo é muito boa. Atendimento ainda é muito bom. E por que eu falo sobre esse atendimento do Uniclass? Eu acho que é Uniclass, gente. Agora tô falando um monte disso e não sei se eu tô falando certo ou errado, mas eu acho que é Uniclass, acertei. Eu tava confundindo o Uniclass como se fosse do Santander. Santander é Select. Então, assim, ó, com esse atendimento Uniclass, eu, na minha opinião, Itaú, Santander, Bradesco, vão colocar todo mundo no varejo online, e os clientes diferenciados vão ser o Uniclass e Personalité. Vai ter atendimento específico para esse tipo de público. Por isso que eu digo para vocês, tá com uma renda de 5 a 10 mil reais, é interessante tu abrir o Uniclass e depois até de repente migrar para um Personalité, mas Personalité tem que ter mais de 15 mil reais. Então a hora é agora. Tu não pode esperar o Itaú para ano que vem. E ele sendo principal, muito bom. Coloca ele como principal, coloca um Banco do Brasil ou um Sicredi como um secundário para relacionamento, porque o Itaú é o crédito rápido. Abriu um ano, já tô com crédito. O Banco do Brasil e o Sicredi vai ser aquele banco de relacionamento futuro. Tu tem que ter um Itaú. Itaú ou Santander é top, mas como o vídeo é Itaú, eu considero muito relevante o Itaú como banco principal, sim. Ele é bom, ele é rápido, ele é prático. Portabilidade de salário vale a pena. Porque quando tu faz a portabilidade de salário, tu já recebe um acréscimo de limites. Cara, bater com um gerente pra conversar é outra pegada, cara. O Itaú, ele tá agressivo. E assim, ó, 2026, eu estou apostando no Itaú, Banco BV. Eu não me lembro outro. Não, BV não, desculpa, PAN. Eu não me lembro os outros bancos, que eu até fiz um vídeo. Então, ele é minha aposta para 2026, sim. Depois desse tombo que o Nubank passou na frente deles, correndo, eu acho que o Itaú vai dar uma reformulada e vai vir agressivo. Essa é o que eu acho. Mas eu quero saber a tua opinião. A minha? Sim, a tua. Comenta aí e deixa teu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!